Saudações, Duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, como nem todo mundo são flores, realmente falando, a gente encarou diversas vezes informações de jogadores que poderiam vir ao Fluminense e que realmente não vieram ao Fluminense por conta de alguma coisa aleatória ali. E realmente falando, não é à toa que eu sempre fico comentando sobre qual que foi a resolução daquela situação. Eu já comentei sobre, por exemplo, o Aurélio Oliveiros, eu já comentei sobre o Gabriel Suazo, sobre o Camilo Cândido, sobre o Alexandre Pato, que foi apenas uma miragem. E claro, né, eu deixei por fora somente um último jogador que eu quero comentar, que realmente parece que não vem, até por conta de vários outros motivos. Então, a gente vai comentar sobre Fluminense faz sondagem por zagueiro do Cuiabá de jornalista. Para quem não sabe, esse daí é o Joaquim, que foi um excelente zagueiro do Cuiabá e que realmente não era somente o Fluminense que queria o jogador, mas também o time inteiro do vários outros times do Brasil e também de fora do Brasil queriam o Joaquim no, nos seus times respectivos, né? Realmente falando, a preocupação era certa de você ter ali uma vontade de ter algum jogador realmente muito bom para aquela vaga. Então, eu tentei procurar e a última resolução foi justamente desse 1º de dezembro. De lá para cá, eu tentei procurar para tudo quanto é lugar sobre o Joaquim e o Fluminense e realmente, assim, eu não achei absolutamente mais nenhuma informação. Essa aqui foi a última. O restante aqui tudo é falso alerta. Então, realmente falando, parece que só fez a sondagem e que realmente pode ter agradado ali, mas no final da história foi escolhido o Vitor Mendes. Novamente, né? Eu quero deixar claro uma coisa aqui interessante. O que me parece sobre todas as contratações é que todas elas foram sempre indicadas por algum jogador. Já, por exemplo, o Vitor Mendes, o Guga, o Keno, sempre foi parceiraço do Fred. Então, realmente, ele trouxe ali alguns jogadores. Para a fase de goleiros, perguntou-se pro Fábio. E o Fábio indicou o Vitor Eudes. O Lima e o Jorge é justamente os jogadores que estão fora desse patamar, dessa situação. Mas são jogadores que realmente o Fluminense já havia realmente sondado ou até mesmo negociado em algum tempo passado. Então, realmente falando, ou até mesmo vontade de Diniz, né? O Lima era vontade de Diniz. Então, realmente falando, é interessante a gente ver isso. Calma, deixa eu ver aqui. Então, com o Vitor Mendes contratado, é o fim da procura do Joaquim? Eu acho que a resposta é sim. Com o Vitor Mendes, a gente fecha mais ou menos 4 zagueiros. Nós temos atualmente como zagueiros os 4 principais: Nino Manuel, David Braz e Vitor Mendes. Eu gosto muito dos nomes, né? O Vitor Mendes ele é bem mais técnico, quer dizer, ele é bem mais goleador do que técnico. O David Braz é bem mais técnico do que goleador. E realmente vem justamente muito próximo. O David Braz ele é muito próximo ao Nino e o Vitor Mendes é muito próximo ao Manuel. Então é interessante a gente ver como que vai ser a situação dos zagueiros do Fluminense. O que eu acho sobre isso, né? Que você deve estar perguntando assim, mas o que eu acho sobre isso? O que eu acho sobre a não vinda dele e até mesmo, realmente, possivelmente, no futuro, no próximo bloco, falando sobre o resumo todo. Para mim, a não vinda dele é justamente que mostra que o Fluminense ele abusou muito mais da capacidade de amizade dos caras que comandam tecnicamente o Fluminense, que é justamente o Fred, o Fábio, do que propriamente dito os causos do Fluminense. Os causos do Fluminense ficou muito para trás. Entendeu?
Antes de continuar esse vídeo, e vou ficar grandão, porque esse daí eu vou dar um resumão bastante, eu queria fazer 2 pedidos e 2 informações. A primeira informação é: minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então, se quiser falar alguma coisa comigo, quiser trocar ideia, minhas redes sociais estão disponíveis. E a segunda coisa é: vídeo todos os dias, a não ser qualquer horário, eu sempre falo horário. 10, 12 e 20 horas, vídeos especiais únicos às 12 horas e vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11, 12, 20 e 21. São esses horários disponíveis, não é que o Campeonato Brasileiro seja isso. Os 2 pedidos faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. E o segundo se inscrevam no canal, por favor, cara. Vamos chegar até 200 inscritos até o final do ano? Falta 20 inscritos, bora? Vai te ajudar? Então vou parar para o segundo bloco desse vídeo, só bora. E bom, agora que eu tô grandão aqui, tô grandão. O que acontece é o seguinte, a gente está vendo que vários jogadores não foram escolhidos por diversas situações. Uma dessas ações que eu achei insano foi justamente a questão do Alexandre Pato no Fluminense, que realmente não entendido porque eles acharam que o Alexandre Pato estava falando do Fluminense. Na minha concepção, era clima de Copa, Portugal tinha acabado de vencer de 6-1 e as cores eram de Portugal, não eram do Fluminense. Se ele quisesse falar do Fluminense, ele colocaria mais um coraçãozinho, que era o coraçãozinho branco. Ele só fez o verde e o vermelho. Basicamente falando, as cores do Portugal. A gente teve também o próprio Gabriel Suazo, que foi um cara que realmente está se perdendo porque ele não tem contrato mais, e agora ele está muito mais preocupado em jogar lá fora, e realmente muito por conta do local onde ele está é muito mais difícil. E para mim o Gabriel Suazo perdeu uma ótima chance. Quem perdeu também uma ótima chance de ter também um futuro bom é justamente o Camilo Cândido, que novamente teve tudo para fechar do Fluminense, mas não fechou com o Fluminense. Isso eu te falo, né? Às vezes as pessoas dão um pulo atrás do outro, né? Um outro jogador é o Aurélio Oliveiros, que realmente esse daí, infelizmente, o empresário dele matou a vida de trabalho dele, porque você tentar negociar o jogador por negociar para todos, é você falar o seguinte: o jogador é ruim, então qualquer um que chegar aqui com o mínimo de dinheiro, eu vou querer. Basicamente isso daí não é legal pro atleta. E por último, né, o Joaquim. Se eu não bem, tem mais algum? Não. Por último, o Joaquim, quer dizer, teve também o Dodô, que realmente só chegou para ser sondado mesmo como uma válvula de reserva, né, válvula de escape, né, um plano B, que acabou justamente não dando certo. E por último, que eu falei, o Joaquim, que realmente não deu em nada, porque realmente muita disputa para um jogador que realmente a gente não sabe se vai valer muito a pena. Tá bom? Eu falo o seguinte, né? É o efeito SWOT, né? O efeito Threatening, Awakenings, Opportunities and Threats, que é justamente força, fraqueza, oportunidades e perigos. E os jogadores tiveram a oportunidade de se tornar jogadores melhores. O Fluminense, você está vendo que a estrutura do Fluminense é sempre enviar para a Europa. E, bom, parece que os jogadores que, por exemplo, o Camilo Cândido, o Gabriel Suazo e o Joaquim não captaram essa informação. É justamente isso. Você entender a informação é você melhorar como jogador, com isso você poder ali. Não é à toa que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, vendo que não tem mais força para segurar uma Europa, ele se garante numa Arábia Saudita, num elenco árabe, realmente entendendo que ele vai treinar até menos do que ali acontece, tendo um salário maior do que ele já tem no time dele atual, que era o Manchester United. Então olha só como que é a cabeça pensante do jogador inteligente. O Cristiano Ronaldo entendeu, ó, eu não tenho mais vaga em nenhum time europeu. Todo time europeu vai ficar contrário a mim.
Então logo eu me reservo meu direito de inferioridade e vou para um futebol que possa me bancar todos os meus luxos. Chegou uma proposta do mundo árabe, ele aceitou. Olha só como é que é um jogador inteligente. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe e se inscrevam no canal. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Meus já estão na descrição desse vídeo. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.